Saúde, amados irmãos e os caros ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar acerca de um tema que é: se esta obra for dos homens, se desfará. Amém? O tema é: se a obra for dos homens, se desfará. Muitos usam o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de uma forma errada. Dizem: se esta obra é dos homens, se vai desfazer. Porém, se não for dos homens, se for de Deus, nós não podemos lutar contra Deus. Então eles usam aquele versículo: se a obra é dos homens, se vai desfazer. Amém? Eles usam texto fora do contexto como pretexto para a heresia, e hoje vamos refutar isso, não é? Se esta obra não for de Deus, se vai desfazer. Por outras palavras, será que é mesmo assim? Se a obra não é de Deus, se vai desfazer ou vai permanecer? É isso que nós vamos aqui ver o que é que a palavra do Senhor nos diz. Portanto, quem puder, abrem em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e vamos ver todo o contexto daquele versículo que é utilizado. Por exemplo, eles dizem: não se pode falar, não falem mais sobre Kenzo e Robert, deixa estar, deixai-os, porque se isso for dos homens, se vai desfazer. Porém, se for de Deus, vocês não podem lutar contra Deus. Então, é o que eles dizem. Amém? Vamos lá ver se isso procede da verdade. Amém? Diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12: isto após o grande milagre que Deus fez da morte. Foi um sinal ali. Foi um sinal, a morte sobrenatural de Ananias e Zafira. Porque eles mentiram para o Espírito Santo. Dentro da própria igreja morreram. Dentro da igreja. Porque estavam ali mentindo ao Espírito Santo. Agora, na continuação do versículo 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até mesmo das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, portanto não queriam nem ressurreição, glória a Deus, não queriam, aleluia, nem no sobrenatural de Deus, não é? E muitas coisas do sobrenatural, eles não queriam na ressurreição. Encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Aleluia, numa prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor, um mensageiro celestial, abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. E chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere, a prisão estava fechada, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achámos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestámos, ou seja, não vos avisámos, nós expressamente, que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destas palavras, nós e também o Espírito Santo que deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los.
Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, portanto, este homem era fariseu, ele não era cristão, era fariseu, atenção a isto, chamado Gamaliel, doutor da lei. Portanto, ele era mestre da lei de Moisés, venerado entre o povo, ou seja, respeitado, honrado entre o povo. Mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis fazer estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois levantou-se Teudas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os. Aleluia! Era manaia! Porque se este conselho ou esta obra é de Deus, se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça ser desachados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então, eles usam um texto isolado aqui do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38 e 39, que diz: e agora digo-vos, dai mão destes homens e deixai-os, porque se este conselho, se esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, para que não aconteça seres achados também combatendo contra Deus. Amém? Portanto, esta é a porção da Escritura que eles utilizam como base para dizer: não, se esta obra é de Deus, vai continuar. Aleluia! Se esta obra é de Deus, vai continuar. Rico palamanaga, ou seja, se esta obra é dos homens, ela vai ser, mas se esta obra é de Deus, aleluia, anda cá, vai continuar. Glória a Deus. Cuidado, irmão. Eles usam este versículo aqui, estes dois versículos, aliás, o 38 e o 39 do capítulo 5 de Atos, como base para dizer: olha, deixa estar Kenzo, deixa estar Robert Atsushi, porque se isso é dos homens, vai acabar. Vai deixar de haver Atsushitas na Terra, seguidores de Kenzo Atsushi. Porém, se é de Deus, não podemos lutar contra a vontade de Deus, é o que eles dizem. Então, aqui nós estamos provando, já vamos provar, em primeiro lugar, quem eram as pessoas, glória a Deus, quem eram as pessoas que estavam implicadas. Eram apóstolos de Jesus Cristo, portanto eram cristãos, seguiam quem? A Jesus Cristo, eram seguidores de Cristo e praticavam a religião verdadeira, que é o cristianismo bíblico. Obviamente que o cristianismo bíblico é de Deus e ninguém vai desfazê-lo, porque Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Glória a Deus! Então a obra de Deus, não é? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então até ao dia do arrebatamento ninguém vai prevalecer contra a igreja permanece. A igreja verdadeira permanece. Glória a Deus. Então, isto é óbvio. Deus usou Gamaliel, sim, mas Gamaliel era homem, era um homem que seguia a Jesus Cristo? Não. Era seguidor de Jesus Cristo? Não. Ele seguia o judaísmo. Portanto, ele era salvo? Não. Deus usa quem quer, até um ímpio, para abençoar um justo. Amém? Deus usou para quê? Para que os apóstolos, glória a Deus, fossem soltos. Deus tinha um plano que os apóstolos fossem soltos para pregar o Evangelho, para continuar a pregação e a expansão do Evangelho. Então Deus usa quem quer. Amém? Agora, ricanta, isto aqui foi uma profecia para todas as religiões, para todas as seitas, para todas as falsas religiões, para todos os falsos profetas, para todos os falsos movimentos, como este agora dos testemunhos narrados com voz robótica, a maioria, 90 e tal por cento deles que são falsos na internet, como o do Kenzo, o Robert Atsushi, Emery, Prince Ariel, etc. Naomi Amaoka, dezenas e dezenas, centenas de testemunhos. Não. Glória a Deus. Ainda cá, isto aqui serve de base. Aleluia. Ricantalamastéria. Não é? Isto serve de base para defender coisas erradas? Não, porque há muita coisa errada que permanece até os dias de hoje. É isso que vamos aqui ver. Então,
partindo desta ideia aqui, amém? Glória a Deus, santo é o nome de Jesus, amém? Nós vemos um exemplo, o hinduísmo, não é? Nós não podemos aplicar este versículo a todas as religiões, só à religião cristã, amém? E foi só especificamente para aquela altura, glória a Deus. Aquilo ali não é uma doutrina para a igreja, porque primeiro, Gamaliel não aceitou Jesus Cristo, pelo menos até àquela data não tinha, então não era templo do Espírito Santo, glória a Deus, aquilo não foi profecia, não é? Para as falsas religiões, porque tem muita igreja, muita falsa religião que prospera até aos dias de hoje, não é? Então se aquilo não fosse de Deus, se desfaria, se fosse dos homens, e é dos homens. Temos o hinduísmo, temos o budismo, temos o islamismo, três falsas grandes religiões falsas, grandes porque arrastam milhões e milhões, bilhões de pessoas, glória a Deus. Depois temos também, glória a Deus, o adventismo, do sétimo dia, que é uma seita pseudo-cristã, porque é uma igreja supostamente cristã, que nós chamamos de seita, ela é pseudo-cristã. O adventismo do sétimo dia existe até hoje, o mormonismo existe até hoje, o jeovismo existe até hoje, glória a Deus, Aramanagai, o unicismo, não é? Existe até hoje, o G12 do César Castelhanos cada vez cresce mais, o evangelho da prosperidade, os pregadores que pregam dinheiro, existe até hoje, com práticas bizarras, a unção do riso, que é um movimento da bênção do Toronto, ou a borracheira, ou a bebedeira santa, existe até hoje, né, liderados por Rodney Howard-Browne, o barman do riso, né, o catolicismo romano, cada vez, né, existe até hoje, tem milhões e milhões, então, e não acabou, e não é de Deus, porque adora imagem de escultura. Diz, não farás para ti imagem daquilo que há no céu, na terra ou abaixo da superfície das águas da terra, nem te encurvarás elas, nem servirás. Não é um movimento de Deus, é um movimento dos homens e não foi desfeito. Então eles usam um versículo para dizer, não, deixa. Claro que não vai ser desfeito Kenzo nem Robert, porquê? Porque haverá sempre pessoas a quererem fábulas. Mesmo, por exemplo, que um falso profeta seja desmascarado, haverá sempre os seguidores fiéis dele. Então, as falsas igrejas estão até hoje, inclusivamente o satanismo. Cada vez há mais satanistas e a religião que vai dominar durante o período da grande tribulação e da ira do Senhor é o satanismo. Vai ser a igreja que mais adeptos vai ter. E adoraram o dragão. Adoraram a besta e o dragão que deu o poder à besta. Então vai haver adoração não somente ao anticristo, que é o humanismo, o culto ao homem, mas também à besta. Que é a besta, mas também ao dragão, que deu o poder à besta, mas também ao diabo. Então o satanismo existe até hoje e não vai cessar. E não é obra de Deus, é obra dos homens. Então eles pegam no versículo aqui de Atos dos Apóstolos, glória a Deus, pegam aqui, não é, de um versículo e dizem, não, se esta obra é de Deus, vai continuar. Se não é, vai se acabar. Mentira. Muita obra que não é de Deus continua até hoje. Então cuidado, meu irmão. Cuidado, isto aqui não é regra doutrinal para a igreja. Aliás, não é? Isto aqui foi algo que aconteceu especificamente naquela altura. O objetivo era o quê? Que os apóstolos fossem soltos para continuar a expandir o Evangelho livres. Então Deus usou, Gamaliel usou, creio que Deus usou Gamaliel. Amém? Mas o que é que estava em causa ali? Não era Kenzo Atsushi, um personagem de ficção, não era Robert Atsushi, não era Emery Prince Ariel, não era testemunhos falsos na internet, não era falsas religiões como o hinduísmo, o budismo, aleluia, Rikantamasteria, o hinduísmo, o budismo, o islamismo, glória a Deus, Aramanagai, não era seitas pseudo-cristãs como o adventismo, aliás o mormonismo, o adventismo, o jeovismo, o unicismo e o G12. Não era falsos profetas que pregam o Evangelho da Prosperidade, como o Benny Hinn, o Kenneth Copeland, o Kenneth Hagin, o Joel Osteen, o Crefodollar, Andakamanagasuri, por aí vai. Era Amanda Glaya. Nem o catolicismo romano, que é uma igreja supostamente cristã, mas uma falsa igreja, uma igreja que adora imagens. Aleluia, não era o satanismo, a palavra se referia ao cristianismo bíblico. Então o cristianismo bíblico não vai cessar, obviamente. Mas tem muita coisa que não é de Deus, é dos homens. Tem muita obra que é dos homens e vai continuar. Então cuidado, meus irmãos. Isto aqui não é doutrina.
Regra doutrinal para aplicar a todos os movimentos, todas as igrejas, todas as seitas, todas as religiões. Cuidado. Amém? Então aprende a examinar as Escrituras, até que o Senhor falou. Que Deus em Cristo vos abençoe.